Bem, vamos falar sobre a naturalidade da vida política, ou seja, a política é natural ao ser humano. Para isso eu vou fazer a relação entre filosofia política e a doutrina espírita, falando mais especificamente sobre o Aristóteles. Para nós entendermos isso, primeiro, a gente não precisa colocar o filósofo Aristóteles como sendo totalmente de acordo com os princípios espíritas. Óbvio que não é assim. A gente vai pegar aqui partes em que Aristóteles corresponde à doutrina espírita e usar o filósofo para aprofundar a discussão do tema dentro do espiritismo. Então, eu vou pegar aqui alguns trechinhos de Aristóteles para vocês verem exatamente o que ele diz sobre esse assunto da política ser algo natural ao ser humano. Então, é a obra A Política de Aristóteles, tá bom? No capítulo 1, já diz Aristóteles o seguinte: quando observamos que toda cidade aqui quer dizer a polis, né? Ou seja, o Estado, é um tipo de comunidade. E toda comunidade é estabelecida por causa de um bem. Pois todos realizam muitas coisas em vista daquilo que lhes parece ser um bem. E é evidente que todas buscam um bem. E sobretudo porque este é o fim mais importante de todos. Essa comunidade, né, que abraça os interesses de todas as outras menores, é a chamada cidade, também comunidade política. Então existe uma finalidade para a associação humana, certo? Para a comunidade humana. O bem. Todos buscam o bem. Portanto, ela realiza um objetivo que é natural a todos. Agora a gente dá um salto para o capítulo 3, no item 8. A comunidade perfeita de muitos povoados é uma cidade, já que tem, por assim dizer, ampla capacidade de autossuficiência. Esse conceito de autossuficiência é fundamental para a gente entender tanto Aristóteles quanto a doutrina espírita. Que nasceu por causa da vida. Veja, a comunidade nasceu por causa da vida. E existe por causa do bem viver. Então, se há uma finalidade para a vida em comunidade, essa finalidade é viver bem. Por isso toda cidade existe por natureza. Por natureza, não é algo artificial. É natural que aconteça. Como é natural ser vivo, é natural que esses seres vivos convivam. Isso é a política. Isso é a comunidade política. Por causa disso, também o fim é o melhor. Mas a autossuficiência é o fim e o melhor. Aquele ser que se basta por si mesmo, completamente ou absolutamente, seria o melhor ser. Mas para frente ele vai falar que Deus seria assim. Mas nós não. Né? Nós temos carências e todos os outros seres têm carências. Então, para suprir a essa carência, para que o coletivo seja autossuficiente, diferente dos indivíduos que não são autossuficientes, é que haverá a comunidade. Portanto, continua ele, a partir desses elementos, é evidente que a cidade existe por natureza. Também que o homem é, por natureza, um animal político. Ou alguns traduzem também como um animal social. No grego está zoon politikon, um animal político. E o homem sem cidade, por natureza e não por acaso, ou é insignificante, ou está acima do homem. Ou é um ser fraco e que vai perecer, ou é algo sobre-humano. Ele vai definir um pouco isso melhor. No item 10, Aristóteles diz o seguinte: como dizemos, a natureza não faz nada em vão. Esse é um princípio de Aristóteles. A natureza nunca faz nada em vão. Dentre os seres vivos, o homem é o único que domina a palavra. Portanto, a voz é um sinal. Né? Aí ele fala, o sinal de dor, de prazer. Por isso também a voz existe entre os outros seres vivos. Mas a palavra demonstra em si o que é conveniente e o que é prejudicial, de sorte também o que é justo e o que é injusto. E aí a gente chega no item 14, onde ele fala assim:
Então, é evidente que a cidade existe por natureza, já que os homens são animais políticos, e que precede o indivíduo. Veja, a cidade precede o indivíduo. Sem cidade não há indivíduo. É isso que ele está falando. O indivíduo depende da cidade. A gente às vezes pensa, né, que é o contrário que ocorre, mas não é. Aqui ele explica. O ser que não for capaz de participar de uma comunidade, ou não necessitar de nada dela, em razão da sua autossuficiência, e que não faz parte da cidade, desse modo, ou é um animal selvagem, ou um Deus. Ou um Deus. Certo? Então, por natureza, existe o impulso em todos para formar uma comunidade desse tipo. Qual? A comunidade política, ou seja, a polis, ou seja, o Estado, a cidade. E devido a isso, há uma maneira de viver, que é a maneira justa. Diz ele ainda no item 16. A injustiça é mais insuportável quando está armada. Mas o homem nasce com a prudência e a virtude como suas armas. Por isso, sem a virtude, é o ser mais ímpio e selvagem. Também é o pior ser com relação aos prazeres e à alimentação. Mas a justiça é uma prática política, pois a justiça é a ordem da comunidade política. Viu? Então aqui você tem o que Aristóteles fala. São várias ideias que ele põe aqui para nós acerca da naturalidade da sociedade humana. Vamos agora para a lei de sociedade do Livro dos Espíritos. Agora, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7º, Lei de Sociedade. Vou falar aqui só 3 questões. E a gente vai relacionar com o que disse o Aristóteles. Eu vou ler comentando, né? Primeiro, questão 766. A vida social está na natureza? Bom, conforme Aristóteles já sabemos. Os espíritos também respondem afirmativamente. Dizem eles, certamente. Tá? Deus fez o homem para viver em sociedade. Esse para é a partícula própria da finalidade. Certo? Quando você quer saber a finalidade de alguma coisa no texto, você procura o para quê. O para quê indica o fim. Então Deus fez o homem para esse fim. Qual? Viver em sociedade. Isso quer dizer que está na natureza ser um ser comunitário, político ou social. Quando a gente fala que está na natureza, alguns podem pensar que a natureza é algo que fixa o modo de ser das coisas. Não é bem isso. Metafisicamente falando, a natureza é o modo de operação de cada ser. Mas nós podemos entender isso de uma maneira ainda mais simples, tá? A natureza como aquilo que não é artificial. O natural se opõe ao artificial. O natural é o que está em nós e que não dependeu da nossa escolha. É o que vem com o nosso ser. Por exemplo, comer é natural. Por quê? Porque o nosso ser depende disso. Você não pode optar simplesmente por não comer sem destruir o seu próprio ser. Comer, beber, repousar, reproduzir, são coisas naturais porque delas depende a própria espécie. Se você não tem isso, você acaba com o ser, da espécie humana. Isso é natural, então. É o que vem embutido no ser. Então, está na natureza humana. Não é objeto de escolha. Assim como não é objeto de escolha comer, ou beber, ou reproduzir, viver em sociedade também. É isso que ele está dizendo. Diz ainda os espíritos, Deus não deu inutilmente ao homem a palavra. O que isso tem a ver? Tem a ver com o que a gente viu com Aristóteles. A palavra é um sinal que carrega uma ideia de um para o outro. A palavra é a comunicação. Ora, você usa a palavra para falar algo de si para outro. Portanto, a palavra supõe que exista o outro. Há a convenção da fala, da palavra, da linguagem, da comunicação para um fim. Qual? Sociabilidade.
a passagem de uma ideia de um para o outro. A natureza nada faz em vão. Então, também a palavra foi dada de modo providencial para cumprir o objetivo de viver em sociedade. E ele continua. As outras faculdades também não foram dadas inutilmente. Faculdades necessárias à vida de relação, que a gente vai falar adiante. 767. Viver sozinho contraria a lei natural? Resposta: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto. Então veja, existe um impulso subracional que não está preso às nossas decisões, que é o instinto, e que nos impele a viver em sociedade. Não necessariamente as comunidades ou sociedades convencionais, a família convencional ou o grupo profissional em que você trabalha. Não. Às vezes você pode não ter compatibilidade com algum desses grupos, né, mas com alguém terá. É isso que ele está falando. Né? De uma maneira ou de outra, a gente acaba se identificando com alguém. E vai procurar se juntar a esse alguém para compartilhar as ideias, né? As ideias, os pensamentos, valores, práticas. E isso é instintivo. Procuram a sociedade por instinto e devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Por que a gente deve concorrer para o progresso? Porque o progresso no Espiritismo não é uma palavra vã. É lei da natureza. É mais uma lei. E não é possível você derrotar uma lei da natureza, né? Como não é possível você eliminar a lei da gravidade, que é uma lei da natureza. Também o progresso é uma lei. E ele vai acontecer, né? Não adianta se opor a isso. Como é que se progride? Aqui diz, ajudando um ao outro, mutuamente. Para ajudar um ao outro, é preciso que esses existam em comunidade. Né? Para que nós possamos nos ajudar, é preciso haver o nós, a sociedade. Temos aqui que o isolamento absoluto, então, é contrário à lei natural. Questão 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E a resposta: o homem deve progredir, de novo, cumprir a lei do progresso. Sozinho ele não pode. Por quê? Ele diz o porquê. Porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. Isso é o que Aristóteles falou. Veja, ele não pode porque ele não tem todas as faculdades. Ele não é autossuficiente. Essa é a questão. Isso é o que está em jogo. Nós não somos totalmente autossuficientes. Se nós pudéssemos viver isolados, o que Aristóteles fala? Seríamos um animal, porque teríamos tão poucas necessidades que o nosso meio ambiente natural já satisfaria essas necessidades, né? E a nossa condição física bastaria para viver, como os animais, ou, tendo todas as necessidades que temos atualmente, seríamos capazes de supri-las todas. Mas para você ser capaz de cumprir todas as suas necessidades, você tem que conseguir se proteger de tudo que a natureza impõe e conseguir satisfazer todas as necessidades, pelo menos naturais. Então você precisaria ser capaz de fazer a sua comida, ser o seu cozinheiro, fazer a sua casa, a sua moradia, ser o seu pedreiro. Você deveria ser o seu próprio médico, você deveria ser o seu sapateiro, o seu alfaiate, o seu próprio professor, o seu próprio bombeiro. Você deveria ser o seu tudo. Entende? Ou seja, você seria um Deus. Quem pode tudo é um Deus. Suprir todas as necessidades de modo suficiente. Isso nós não podemos. Por quê? Porque dizem aqui os espíritos. Porque não temos todas as faculdades. É preciso contato com os outros. Então eu sou professor. Eu quero o pão, eu dou a aula e o padeiro me dá o pão. Pronto, eu não preciso ser padeiro e professor. Entendeu? Eis aí a chave. Ninguém tem que ser super capacitado. Não tem que ficar preso
a ideia de ter todas as competências, polivalentes. Não. A sociedade existe para isso, para a gente poder suprir também um ao outro. Isso é um exercício de amor, a convivência do amor. E olha como é que completa, né, o comentário dos Espíritos. No isolamento, o homem se embrutece e se debilita. Exatamente o que fala Aristóteles. Seria como um animal. Kardec comenta logo abaixo. Nenhum homem tem as faculdades completas. De novo, ninguém é autossuficiente completamente. Pela união social, olha a expressão que ele usa. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, porque ninguém é totalmente autossuficiente, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Aristóteles ainda fala que a família é a primeira comunidade. A união de famílias gera uma tribo. A união de tribos gera o Estado. Então isso também é natural. Os espíritos falam que a família também naturalmente leva à sociedade. Ou seja, ela concorda com Aristóteles. Diz aqui na questão 774, os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são lei natural. Né? Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então a comunidade é o exercício do amor. E é para amar que nós existimos, né? Então era isso que eu queria trazer para comentar com vocês. Né? Aprofundar um pouquinho essa discussão do quanto é natural viver a política, viver em sociedade. E o Espiritismo, de maneira alguma, se exime de falar, de ensinar isso. Levem essa discussão adiante, compartilhem, levem para os grupos de estudo. Bem, eu agradeço. Até a próxima e vamos em frente.